Oi, meus amores, tudo bom? Vamos começar agora uma série de entrevistas falando sobre empreendedorismo, voltado para o público feminino, tá? E eu queria inicialmente chamar nossa primeira entrevistada. O nome dela é Beth Fraga. Ela é cofundadora do Elo Criativo, professora de Design Thinking, fez MBA, aliás, mestrado em desenvolvimento humano lá em Paris. Super chique ela, né? E tem mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas. Ela é coach infantil e agora virou empreendedora. Vem cá, Beth, vamos conversar? Olá, Oi, Beth, tudo bom, Beta? Tudo bom, queridos e queridas? Um bem? prazer estar aqui. O currículo é enorme, eu reduzi um bocado, né? Viu? Até porque a leitura não está tão boa para ficar lendo, né? Eu tenho que ficar botando óculos e tirando. Beth, quando foi que você virou a chavezinha para empreender? Como foi que isso começou na sua vida? Porque por mais que você tenha 20 anos na área de gestão de pessoas, não foi de um dia para a noite, foi? Não, na verdade, eu comecei muito cedo a minha trajetória empresarial, porque quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, meu pai tinha já uma empresa no segmento de ventilação, e véspera do carnaval, ele resolveu pagar seus funcionários. Naquela época não existia conta bancária, ele resolveu pagar os funcionários, em 1992, seus funcionários em espécie. E nesse pagamento em espécie ocorreu um assalto, onde ele foi assassinado junto com meu tio. E, infelizmente, os dois faleceram. E naquela época, eu tinha apenas 15 anos, meu irmão 17, e a gente, de uma certa forma, teve que assumir um pouco a continuidade desse projeto que era do meu pai. Eu entrei na faculdade de administração pensando já em entrar nesse segmento para ajudar meu irmão, que já tinha sido emancipado, que já fazia, que já iniciava engenharia. E aí eu comecei, na verdade, a me tornar empresária, né? Muito cedo. Eu entendo que hoje eu consigo distinguir bem a diferença entre ser empresária e ser empreendedora. Na verdade, quando eu trabalhei nessa empresa por muito tempo, por 20 anos, eu não me sentia realizada, eu não me sentia feliz, eu não me sentia, vamos dizer, encaixada, né? Não sentia aquilo ali como sendo uma coisa que tivesse conexão com a minha essência. Efetivamente, eu não me sentia como se eu estivesse desenvolvendo ali as minhas melhores habilidades. Eu me sentia como se eu estivesse trabalhando numa camisa de força, na verdade. Então, essa inquietação, ela foi, na verdade, acontecendo ao longo dos anos, nesse processo, e eu relutava um pouco contra isso, porque eu me cobrava de ter que dar certo, de fazer acontecer, e de dar seguimento e dar continuidade a esse legado. E aí chegou um momento, de fato, em que a inquietação falou mais alto, e eu tive que me movimentar para fazer diferente, para tomar um pouco as rédeas do meu barco e caminhar por caminhos que eu precisava desbravar, né? E foi a partir daí que eu terminei indo para a França, estudar fora, e foi lá que eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, né, na área de desenvolvimento humano, e trabalhar em outras empresas. Aí foi quando eu trabalhei no Grupo L'Oréal, e quando eu comecei a entender um pouco como era trabalhar com pessoas, para pessoas, realizando treinamentos e formações, e aí o meu olho começou a brilhar. E aí eu disse, então que bom, né? Encontrei alguma coisa que me fizesse brilhar os olhos, porque até então eu não tinha tido essa sensação trabalhando na empresa que tinha sido lá do meu pai. Como é que o elo criativo surgiu? Porque, na realidade, como você está explicando agora, você foi para a França, então você viu a diferença de administrar, de ser, de repente, a administradora e de você ser uma funcionária. Né? Então, você viu os dois lados de ser empresária e de ser funcionária. E quando é que você decidiu assim, vou empreender? Alguma coisinha mexeu dentro de você? O que foi que lhe atraiu para esse mundo? Então, eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas e para pessoas. Eu ainda não tinha muito claro que eu queria empreender. Ainda não sabia o como. Eu não sabia como é que eu ia fazer. Então, eu comecei, de fato, a sair um pouquinho da minha zona de conforto e começar a estudar.
E aí eu entrei numa zona que é a zona de aprendizagem, de sede de aprendizagem, assim, de consumir conteúdos. E aí isso foi em 2017, quando eu comecei a estudar novamente. Uma das coisas que realmente eu tinha colocado como meta para estudo foi exatamente o curso de coaching infantil. Eu fiz vários cursos, fiz cursos de liderança sustentáveis, fiz curso de empreendedorismo, fiz curso de design thinking, fiz vários cursos de ferramentas digitais, e o curso que, na verdade, para mim foi um grande divisor de águas foi o curso de coaching infantil, porque eu sou mãe de 4 filhos, eu sou mãe de Luna, de Estela, de Miguel e de Maria, e eu acho que o maior desafio da minha vida é educar meus filhos, né? E cuidar da cabecinha e do coração delas, entendendo as diferenças, entendendo as necessidades de cada um, entendendo que cada um requer um estímulo diferente. Cada um é único, né? Cada um é um único. E aí a missão é muito grande, e a gente, na verdade, termina fazendo este processo de educação de forma muito instintiva. A gente termina... Mas aí, você começou a empreender ou começou a consumir informações como cursos? O que veio primeiro? Eu comecei a consumir, eu comecei a estudar. E aí eu identifiquei um problema. Você já tinha essa ideia de empreender quando você começou a consumir informações, consumir estudos, consumir esse material ou não? Você só queria trabalhar? Não tava, na verdade, eu já tinha, na verdade, a experiência de liderar uma empresa, né? Eu sabia que o meu know-how, ele era muito ligado já a essa atividade de empreender, mas eu estava realmente querendo resetar e começar do zero um processo. E a minha busca foi por conhecimento, por conteúdo, por aprendizagem, porque depois do mestrado, eu passei muito tempo cuidando só do meu trabalho, que era a empresa, né, do meu pai. Quando eu voltei da França, eu tive meus 4 filhos, então foram 8 anos gestando, muito focada no meu processo da maternidade, e deixei um pouquinho de lado o meu trabalho, no sentido de investir, né, de estudar, de aprender, de consumir conteúdos e de me reciclar. E aí eu terminei o start foi nos meus 40 anos de idade, né? Eu já tinha meus 4 filhos. E assim, eu soprei a velhinha dos meus 40 anos de idade, dizendo, agora eu vou focar na minha realização profissional. Porque até então o trabalho para mim era fonte de sustento e não fonte de prazer. Era fonte de simplesmente pagar minhas contas, né? Não me realizava enquanto ser humano. E eu estava muito preocupada em prover, estava muito preocupada em cuidar da minha família, mas não estava, na verdade, priorizando em nenhum momento a minha realização profissional. E aí, nos meus 40 anos de idade, bateu aquele sentimento assim de que eu preciso fazer a diferença, agora eu vou realmente mudar isso. E aí eu comecei a estudar novamente. O curso de coaching infantil veio porque eu quero fazer... Na realidade, né? Da casa. Eu quero ser uma pessoa melhor, e eu acho que eu tenho que começar por mim, né? E eu foquei em autoconhecimento, muito, e foquei também, né, no coaching infantil, porque eu queria também ser uma mãe melhor. E aí eu percebi uma coisa muito interessante, Beta, que foi que eu tinha uma dificuldade, eu tinha pouco tempo para brincar com meus filhos, e que eu não conseguia brincar com meus 4 filhos ao mesmo tempo. Eu tinha que fazer escolhas. Ora, eu brincava com Luna, que na época tinha 9 anos, e administrava a carência de Estela, de Miguel e Maria. Ora, eu brincava com Maria, que tinha uma demanda diferente, que na época tinha 2 anos, e os outros não se interessavam pela brincadeira. E, enfim, eu tinha que ficar administrando carências. Isso era muito penoso, porque você saía sempre com alguém chateado. E aí eu disse, não é possível que não tenha nenhum brinquedo, não tenha nenhum material, não tenha atividades que eu possa, na verdade, me conectar com os 4 ao mesmo tempo. 4 ao mesmo tempo. E assim, eles têm idade próximas, na época 9 anos, Luna, Estela tinha 7, 6 ou 7, e Miguel tinha 4 e Maria tinha 2, era isso mesmo, Estela tinha 6. E aí
É uma idade próxima, mas que tem diferenças, né? Demandas diferentes. Isso. E aí eu comecei a pesquisar, até em função do coach infantil, os brinquedos do mundo inteiro. Comecei a estudar o universo do brincar. Comecei a estudar uma forma de me conectar com eles nesse momento do brincar. E o brinquedo de madeira sempre foi um brinquedo que, na verdade, sempre me falou muito forte. Eu estudei numa escola montessoriana, onde existiam muitos brinquedos de madeira, e o brinquedo de madeira, ele tem uma energia própria, né? Ele tem um processo de sustentabilidade, por mais que a gente extraia da madeira, a gente tem hoje madeiras que são de reflorestamento, que tem esse cuidado com a natureza, mas que é um brinquedo que a gente não descarta, é um brinquedo que a gente utiliza e que normalmente se torna um brinquedo atemporal, então é um brinquedo que dura a vida toda. Então eu queria muito um brinquedo que tivesse essa continuidade, sabe? Onde todas as pessoas pudessem brincar. E é aí que o elo criativo nasceu? E foi aí que o elo criativo nasceu, exatamente. E aí eu comecei a fazer um laboratório na minha casa de pecinhas de madeira, e vários tamanhos diferentes, medidas diferentes. E aí Mariela, que é minha cunhada e minha sócia, começou a se encantar também com essa ideia. Ela também tem 2 filhos, e também abraçou o projeto, e nós começamos juntas a criar realmente esse laboratório e de peças de tamanhos que a gente queria que fossem tamanhos únicos e que a gente pudesse construir qualquer coisa para qualquer faixa de idade, né? Sem regras, que era outra característica que eu mapeei dos brinquedos. Eles tinham regra e faixa de idade. Então, eu não queria nenhuma coisa nem outra, como não existia no mercado. Qualquer criança pode adquirir o elo criativo e pode brincar? Tem algum guia para ele se basear ou é livre? Como é que funciona? Explica um pouquinho. Então, tem as 2 possibilidades. O grande segredo do elo são pedacinhos, tijolinhos de madeira. Eles são um material não estruturado, ou seja, você faz com ele o que você quiser. O grande charme do elo criativo é a liberdade de construção, onde você estimula a imaginação e aí, a partir daí, você constrói. E aí, você estimula a criatividade, você estimula o aprender a fazer, você estimula a aprender a conhecer. E aí, você se torna, vamos dizer... Você se encanta, né, com os desafios e as possibilidades de construção. E a gente também pode trazer inspirações, mas a gente não mostra como fazer, cada um faz do seu jeito. A gente pode até trazer... A gente traz uma ideia para você, na verdade, entender as possibilidades, mas você que faz do seu jeito, da sua forma, você escolhe como fazer, você encaixa, você não é encaixe, né? É superposição de peças, então você vai ter que trabalhar o equilíbrio para que as peças fiquem do jeito que você quer. Não é um brinquedo que você aperta um botão e ele se mexe sozinho ou ele se constrói sozinho. É você que tem que fazer acontecer, você que tem que utilizar o que você tem dentro de você ou dentro da tua imaginação para poder fazer o que você quiser com ele. Mas o elo criativo, ele não é um brinquedo só, né? Ele hoje virou uma metodologia. Então, tanto é que você trabalha na faculdade hoje com ele, você faz treinamentos em empresas com ele. E como é que migrou do brinquedo para um material que você usa em dinâmicas, em empresas grandes, inclusive, em sala de aula? Porque migrou, né? Ele pode ser as 2 coisas. Isso. Na verdade, eu digo que o elo ele tem um oceano de possibilidades. Como a minha experiência ela é muito voltada para a área de desenvolvimento humano, então eu comecei, na verdade, em paralelo, a utilizar o elo criativo para trabalhar com vivências onde a gente traz também o adulto para participar. Né? A gente sempre quis que o elo criativo fosse um brinquedo para pessoas. Ele é um brinquedo que a gente, na verdade, diz que ele é um brinquedo para crianças de 2 a 102 anos. Então, todo mundo pode brincar. Por que não antes de 2 anos? Não antes de 2 anos pode também, porque você pode desconstruir a criança, você pode construir a criança e desconstruir junto. Mas, como a fase oral é muito aguçada até os 2 anos de idade, a gente recomenda que seja a partir dos 2 anos de idade, porque vai ter mais... Até porque ele vai levar mais a boca do que brincar mesmo, né? Exato. Então, ao mesmo tempo que eu tinha essa demanda interna doméstica de trabalhar com meus filhos, eu também tinha a minha sede de trabalhar na área de pessoas, né? Trabalhando com desenvolvimento humano, utilizando os meus conhecimentos do meu mestrado. E aí foi quando eu disse assim, esse elo criativo, ele é tão especial, ele é tão plural, que dá para a gente trabalhar com treinamento. E aí eu comecei a utilizar a ferramenta
para fazer os meus treinamentos corporativos, para trabalhar dentro das empresas, e começar a fazer com que a gente aprendesse através desse brincar, porque a gente não se permite tanto brincar enquanto adulto, principalmente dentro do ambiente de trabalho. E aí a gente, essa rigidez, esse medo de errar, termina inibindo o nosso processo criativo, né? E aí, a gente trazer esse brincar, que você constrói, que você desconstrói, que você erra, que você acerta, que você tenta, que você tira um pouquinho aquela tua máscara de adulto sério, faz com que o processo criativo das pessoas ele seja aguçado, faz com que a gente aprenda muito através da experiência. Então, eu comecei a desenvolver dinâmicas, vivências, com direcionamento específico, em função da demanda que a empresa me traz. Então, por exemplo, eu estou com dificuldade de relacionamento interpessoal entre os colaboradores, eu estou com dificuldade de comunicação, ou eu estou precisando trabalhar a integração desse time, ou eu estou, na verdade, sentindo que as pessoas estão com dificuldade em resolver problemas internos. Então, existem certas demandas que são mais recorrentes, as pessoas não estão colaborando, não estão comprando a ideia, enfim, existem problemas que são muito comuns dentro do ambiente corporativo, porque quando a gente lida com pessoas, a gente precisa trabalhar essa parte interpessoal e interpessoal, né? E aí o Elo entra como uma ferramenta para trabalhar todas essas questões de uma forma mais leve, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais livre. E aí as dinâmicas, elas são feitas com direcionamento, através de uma facilitadora, no meu caso, começou comigo, né? E eu comecei a facilitar essas vivências, e a gente começa a construir algo, tanto de forma individual, como de forma coletiva, e a gente começa a aprender com essa construção, e a gente começa a correlacionar o que a gente construiu, o que a gente brincou, com o dia a dia que a gente vive dentro daquele ambiente de trabalho. E aí os aprendizados, eles começam por quê? Porque primeiro a gente traz para a pessoa o que ela sentiu ao construir, né? O que ela aprendeu, como foi a participação dela, quais são as correlações que ela pode fazer. Então a gente não traz o conhecimento, a gente não traz a resposta, a gente traz as perguntas, e as respostas, cada um vai, na verdade, trazer conforme o seu entendimento, conforme as suas crenças, conforme a sua história, e os aprendizados, eles acontecem de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? Perfeito. Beth, eu digo que empreender é uma coisa solitária, né? Porque primeiro a gente incute um desejo, depois a gente tem uma ideia, né? E para pôr em prática, nem sempre a gente tem aquelas condições financeiras legal, principalmente quem empreende, geralmente não tem. Ele quer fugir do trabalho convencional, mas ele quer empreender, no meu ver, ele quer empreender para mudar o mundo, né? Então, eu acho que empreender, além de ser uma coisa solitária, é uma coisa sonhadora, né? Então, assim, como é que você se viu nesse momento de iniciar um produto novo, com 4 filhos pequenos, saindo de ser empresária para virar uma empreendedora? Então, como foi esse mix de sentimento dentro de você? Explica um pouquinho. Foi assim, foi um negócio, foi algo muito de dentro para fora, né? Como você mesmo colocou. É uma coisa que, assim, a gente se conecta com esse propósito de tal forma que a gente começa a desenvolver características empreendedoras, né? Porque para empreender a gente precisa ou a gente ter toda a soma de características necessárias para empreender, ou a gente tem que se juntar com pessoas. Empreendedora, né? Se você tiver um gene diferenciado, que é o NR2 duplicado, ou você vira empreendedora, né? De uma necessidade de estudo, de aprendizado. Então, assim, é exatamente isso que você falou, mas, assim, tem um mix de sentimento dentro, tem aquele medo, todo empreendedor tem medo de começar. Então, eu acho que o grande segredo de empreender é, primeiro, ter coragem, né? Colocar esse medo no cantinho dele, dizer a ele que... É bom, o medo, que ele existe, mas que o propósito é maior, né? E a gente, na verdade, ser bem conectado, apaixonado pelo que a gente acredita. Quando a gente tem essa paixão, assim, eu acho que para empreender você tem que ter essa paixão, assim, é uma condição sine qua non, você ter propósito e você ser apaixonado pelo que você está querendo, porque o valor que você está querendo entregar
né, para as pessoas. Então, assim, eu comecei a perceber que o meu problema, ele poderia, foi resolvido para mim e que eu poderia ajudar outras pessoas. Então, esse sentimento de querer ajudar o outro, que é uma coisa que eu tenho, assim, talvez muito forte, e que eu acho que os empreendedores normalmente têm também, é maior do que tudo, né? E não vai ser fácil, porque você não tem todas as características, às vezes, necessárias para empreender, né? E aí, o grande segredo, eu acho que da continuidade do projeto, é você se juntar com pessoas que possam complementar, né, características necessárias para fazer com que o negócio aconteça, porque a ideia é massa, é bacana, ela é top, mas a gente precisa construir agora, um time que possa ajudar a continuar, né, a seguir com essa ideia, e a gente precisa de algo que é muito forte, que muitas vezes a gente esquece, e que faz toda a diferença para um negócio acontecer, que é pensar no modelo de negócio. Como é que esse negócio vai fazer, como é que eu vou conseguir entregar valor, como é que eu vou atingir o público que eu quero, como é que eu vou manter esse relacionamento com meus usuários, meus clientes, como é que eu vou entregar esses produtos, como é que eu vou conseguir rentabilizar para que o negócio seja sustentável, né? Então, é um tripé muito importante de sustentabilidade, que é pensar nas pessoas, é pensar na sustentabilidade do negócio e pensar, de fato, na lucratividade, né? Porque senão o negócio, ele é lindo, ele é massa, ele é especial, mas ele não vai ser, na verdade, dado continuidade porque ele não rentabilizou o necessário. Então, eu acho que a gente está o tempo todo testando novos modelos, a gente tem que se reinventar todos os dias, a gente tem que trazer sempre pensamentos assim de como fazer diferente, como entregar melhor, de como agregar mais valor, entendendo o nosso cliente, entendendo a jornada do cliente e entender o momento certo de você conseguir estar presente na hora que ele precisa de você. Então, são vários desafios, mas com persistência, porque é uma característica que vai ter que existir para continuar empreendendo. Mas o empreendedor é persistente, ele nunca desiste da ideia dele. E é tanto que você, como você falou, você tinha tanta paixão pelo Elo Criativo que você trouxe uma pessoa para ser sua parceira, né? Que é Mariela, que você falou. Então, assim, ela, na verdade, ela foi conquistada por você primeiro, né? Pela paixão, pelo negócio, pela metodologia. Então, você passa tanta paixão, tanta segurança, que as pessoas querem estar perto do Elo Criativo, querem conhecer mais, querem levar para as empresas, né? Aí, como é que a pessoa hoje pode comprar o Elo Criativo, ou ele pode comprar a dinâmica? Como é que funciona isso? Você vende só a dinâmica, você vende só o brinquedo? Como é que vocês trabalham? Então, a gente tem, na verdade, hoje, tanto o material, né, que é o brinquedo, como a gente tem também a parte de serviços. Essa metodologia, ela começou dentro do ambiente corporativo, mas a gente começou a perceber que o Elo Criativo, ele era uma ferramenta, tanto a metodologia quanto o material, uma ferramenta muito rica para o processo de aprendizagem escolar. Então, hoje a gente começou, há mais ou menos 2 anos, a gente começou a fazer parte também do universo de educação, para fazer parte das escolas, ser um material escolar, pedagógico, educativo, e que componha também os materiais de sala de aula e fora de sala de aula também, porque ele é um material que é interdisciplinar. Então, mas aí você vai na escola e faz essa metodologia, ou você treina os professores para eles usarem isso em sala de aula? Como é que funciona? Então, a gente tem um programa hoje escolar, onde a gente atua dentro das escolas uma vez por mês, capacitando os profissionais para a utilização do material. Então, a gente, na verdade, forma dentro das escolas facilitadores da metodologia Elo Criativo, onde estão todos os professores que vão utilizar o material, e eles recebem um certificado de utilização desse material para poder, ao longo do ano, desenvolver várias atividades com os alunos. Então, a gente traz também algumas atividades, a gente traz opções, né, de plano de aula para os professores, e a gente facilita também os colaboradores da escola e os diretores e coordenadores da escola para que todos estejam dentro da mesma linguagem. Porque como a gente trabalha com desenvolvimento humano, a gente faz com que todos estejam contemplados no processo de educação
e de aprendizagem ativa, né? Porque hoje a gente se tornou uma metodologia ativa de aprendizagem e de desenvolvimento humano através do brincar. Então, a gente entende que todo mundo pode ser contemplado, e a gente faz um programa sob medida, personalizado para a escola, em função da demanda para cada escola. Né? Hoje a gente está com esse desafio da distância, e a gente está cada vez mais tentando transformar os nossas vivências em cursos online, para que esses cursos eles cheguem nas pessoas, não só de forma presencial, mas legal também... isso, ótima ideia. Acho que nesse momento é uma coisa perfeita mesmo. Isso. E a gente está desenvolvendo um material que ainda não saiu. Novidade. Está aí na fase de concepção final, que se chama o Elo Game. A gente vai gamificar a metodologia do Elo Criativo. E aí, em primeira mão, para você, para o seu público, para as mulheres maravilhosas que lhe assistem, está desenvolvendo essa metodologia, onde a gente vai vender para as famílias, e a gente vai vender também para as escolas. Lógico, para a escola vai ter um conteúdo mais voltado para o aprendizado cognitivo, né, de matemática, de geometria, de história, e todas as possibilidades de utilização do material dentro da grade curricular, né, e para as famílias a gente vai trazer uma série de possibilidades de construção, e a gente vai mostrar também todos os aprendizados que a família pode adquirir ao construir, experimentar aquele game, né? Então vai ser bem legal. Vai ser um sucesso. Vai, porque a gente vai trabalhar a metodologia e a gente vai trabalhar o material, os dois juntos, de forma divertida, de forma bem lúdica, de forma bem agregadora. E o nosso modelo de negócio provavelmente vai ser trabalhado de duas formas. Tanto você comprar o jogo e você brincar com ele, e você ter lá, como também um modelo de assinatura, onde você fica recebendo todos os meses peças do Elo para incrementar a quantidade de materiais que você vai ter. E você vai cada vez tendo mais Elo, e quanto mais Elo, mais possibilidades. E de fato, a quantidade de peças ela é fundamental para liberar aí o processo de criatividade e de construções. Né? Então, vai ser bem legal. E assim que a gente lançar, eu aviso aí para você, para a gente divulgar aqui para o pessoal. Tá bom. Eu fico encantada você falando, porque a gente vê a paixão pelo negócio, né? Pelo produto em si, e que o produto ele não parou, ele está crescendo, ele está evoluindo junto com as crianças que também estão crescendo, né? Então, assim, e não só as crianças, como acho que as escolas, então ele tá infinitamente, e a gente vê a sua empolgação falando, e a gente se empolga também, né? Tem alguma coisa mais que você queira falar sobre o Elo? Tá tudo aberto, aqui, espaço para você. Então, o Elo, você tinha perguntado os canais, né? Pode comprar. A gente tem um site que é www.elocreativo.com, que a gente vende o material. O nosso programa, a gente tem um precisaria acessar o nosso e-mail ou nossas redes sociais, que a gente está no Instagram, @elo_criativo. Vou deixar aqui, e aí solicitar os endereços. Na descrição, vou deixar os endereços aqui. Joia. Ótimo. E aí a gente tem na nossa bio lá do Instagram formulários para que você possa, na verdade, solicitar orçamento, enfim, todas as demandas. E o Elo hoje, ele na verdade, ele tem tido muitas possibilidades. É um brinquedo muito real para a família, também, muito para o aprender brincando. Eu acho que hoje a gente tem uma necessidade muito forte de também resgatar essa ludicidade e o prazer do brincar nas nossas crianças, que estão muito focadas, às vezes, nas redes sociais, nas telas, né? Então, é difícil você ter algo que lhe atraia ou atrai as crianças para ter saúde mental, né? Nessa quarentena de isolamento, é muito importante. E o brincar, a leveza desse brincar, ele traz isso não só para a criança, mas também para o adulto. Então, a gente se permitir brincar, a gente se permitir sentar no chão, a gente se permitir construir. Construir. Está travando E a gente entrar um pouquinho nesse universo dele. Está travando um pouquinho o sinal. Enquanto ele volta um pouquinho, eu vou falar aqui um Vocês pouquinho
Viram? Final, ele cortou. Mas aí sua imagem está um pouco travando, eu vou só falar um dado importante que a gente às vezes nem imagina. O empreendedorismo, principalmente aqui no Brasil, ele é feito por mulheres, 15,4% é feito por mulheres, e apenas 12,6% é feito por homens que empreendem. Então, hoje, as mulheres estão empreendendo muito mais, hoje as mulheres estão com essa sede de fazer coisas novas, coisas diferentes, trazendo, geralmente, anseios, como criou-se o Elo Criativo para você, anseios de vivência de casa mesmo, o que é que a gente pode construir, o que é que a gente pode agregar em outras famílias. Eu consegui aqui na minha, o que é que eu posso fazer para outras? Então, acho que o empreender é mais ou menos isso que você falou, é a gente pensar no outro, o que é que eu posso fazer pelo outro, ajudar o outro e fazer uma coisa que seja bom para o outro, né? A gente sempre está pensando primeiro na outra pessoa. Acho que isso é a base do empreendedorismo, realmente. Cortou o finalzinho que você falou, agora a tua conexão voltou, se você quiser falar o que você estava falando no final. Joia. Joia. Então, eu acho que trazer, na verdade, esse processo do brincar para porque o resgate, sentar no chão, brincar com o filho. O meu processo criativo, eu posso dizer para você que ele foi... Eu digo que o processo criativo da gente é como se fosse um fluxo, né? Que muitas vezes ele está obstruído mal, porque a gente comeu mal, porque a gente não se exercitou. O fluxo criativo, ele é a mesma coisa. A gente precisa desenvolver o nosso potencial que existe, está adormecido. E a gente precisa fazer coisas para, né? Brincar é uma delas. Se exercitar é uma delas. Então, eu acho que a gente está sempre muito focado. A partir do momento que eu entendi que o elo criativo era uma ferramenta da educação, eu quis aprender mais. Estou apaixonada por educadora, dentro do processo de aprendizagem. Sempre olhando para dentro e entender como é que a gente pode ajudar quem está lá fora, né? Uhum. Beth, eu queria agradecer, tá, a sua presença aqui no nosso canal. Tá cortando, né? Poderia começar de forma diferente, tem que começar com você mesmo, né, pela sua jornada do Elo Criativo. Desejo muito sucesso e espero que essa seja somente a primeira entrevista daqui, tá? Que você venha outras vezes. Com certeza. Prazer enorme, Beta. É fã também do seu trabalho, da sua jornada empreendedora. Você começou também muito cedo e sempre foi uma inspiração para nós que lhe acompanham, que conhecem aí as suas trajetórias. Você tem isso muito latente dentro de você e eu achei maravilhosa a ideia de você poder passar um pouquinho dessa sua energia, dessas suas características empreendedoras, dessa sua paixão aí também pelo que você faz, pelo que você acredita. Eu acho que esse canal vai ser um sucesso. Muitas pessoas estão precisando de você e vai ser maravilhoso poder lhe ouvir um pouquinho sempre. Eu sou aqui em São Paulo e a gente aqui em Recife, aprendendo e trocando, que eu acho que o grande segredo é a gente não, apesar de empreender ser muitas vezes uma missão muito individual, como você falou, a gente tem que romper um pouco esse karma, né, vamos dizer assim, e se conectar, né, e se juntar, porque a gente junto, a gente se torna muito mais forte e a gente vai muito mais longe, né, juntas. Então, maravilha, parabéns aí pelo canal. Obrigada. O canal já existe já há algum tempo, né, há 2 anos mais ou menos, e ele deu uma parada, agora eu voltei com os vídeos, mas faltava alguma coisa. Né? Então, como o meu público é um público feminino voltado justamente para empreender, então eu pensei, vou começar a colocar entrevistas e as pessoas se visualizarem, se verem na história de outras pessoas também. Então, assim, você com 4 filhos, né, você começou a empreender agora, então não tem hora para empreender. Então, é isso que eu estou querendo mostrar para muitas mulheres, que você não precisa ter
tantas condições financeiras, você não precisa ter nada favorável, tudo favorável, porque nada nunca está tudo favorável. É exatamente isso. Você começou a empreender com 4 filhos, Mariela começou a empreender com 2 filhos, então, assim, são mães, né? E que o empreender virou uma forma de tanto lidar dentro de casa com os filhos, como com outras pessoas também. Então, a ideia do canal de vir a ter entrevistas é mais ou menos essa, para mostrar histórias virarem inspiração para outras pessoas também. E Beta, se eu puder deixar uma mensagem final, uma coisa que eu colocaria é o seguinte: primeira coisa, a gente começar com o que tem. E a segunda coisa é não ter medo de errar. Exatamente. Tirar aquela cobrança de que tem que fazer perfeito, tem que fazer certo. Existe uma máxima dizendo assim, que se você não tiver vergonha do seu primeiro vídeo, do seu primeiro protótipo, da sua primeira ideia, é porque você demorou muito para começar. Exatamente. Então, não tem que ter medo sou perfeccionista ao extremo. Então, eu gravava não sei quantas vezes, o vídeo ficava perfeitinho para poder mostrar o vídeo. E agora eu vi que não. Eu quebrei esse paradigma em mim, né? Então, os meus últimos 2 vídeos não tem nem edição, praticamente. Entendeu? Justamente por isso. Para mostrar que a gente tem, como você falou, tem que começar com o que tem. Se eu tenho isso, eu vou fazer com isso mesmo. Perfeito, Beth. Muito obrigada. Muito sucesso no seu canal. Tenho certeza que vai ser maravilhoso para todos nós. Obrigada. Um beijo. Beijo para todos e todas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E eu vou tentar colocar um vídeo de entrevista por semana aqui no canal, fora os meus vídeos que eu faço também. Então, vamos movimentar esse canal, mulherada. Um beijo para todos vocês.